já de volta ao Vivo em Cores. É bom demais estar com você. Você não imagina a alegria que eu tenho, que nós temos como equipe, de entrar na sua casa e sermos acolhidos por você. Portanto, seja bem-vindo, participe, interaja conosco. A sua participação é fundamental, essencial. Estamos ao vivo, hoje falando sobre depressão, pré e pós-parto, com um dos maiores especialistas aqui, Dr. Geraldo Baloni, médico psiquiatra, aceitou o nosso convite brilhantemente, está aqui respondendo tudo. Doutor, até agora a gente entendeu um pouquinho sobre a depressão pré-parto, ou seja, a mãe está gerando a criança, enfim, e sente esses sintomas, enfim. Pode-se tratar da gestante durante, pode-se ou deve-se tratar a mamãe, a futura mãe, durante a gestação? Ou tem que esperar nascer a criança? Não, deve ser tratado, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, todas aquelas dúvidas que se tinha, se o antidepressivo poderia prejudicar a gravidez ou não, foram todas resolvidas. Tem uma série, infinitas pesquisas que mostram que a depressão faz muito mais mal à mãe e ao bebê do que a depressão. Então, seria importante tratar. E é importante ainda nessa questão do pré-parto, da depressão durante a gravidez, que durante esse período a mãe fica realmente mais sensível emocionalmente. Exato. Aquela sensibilidade, emotivamente ela está mais vulnerável, lábil, a gente fala lábil, labilidade emocional, uma hora fica mais animada, outra hora mais desanimada. Isso faz parte de uma gravidez praticamente normal, emocionalmente falando. Ok, a mamãe não teve depressão durante a gravidez, mas nasceu a criança, pós-parto. E aí, começa a aparecer, o que acontece, doutora, assim, nesses casos, quando se trata de uma depressão pós-parto? Como identificá-la? Aí é o seguinte, o que acontece é uma oscilação hormonal importante, e uma condição existencial. Há uma diferença muito grande entre você existir sem filhos e existir com filho. É uma questão existencial muito grande. E também a oscilação hormonal. O que acontece é que a maioria das mulheres que deram à luz no puerpério, que é essa parte do pós-parto, a grande maioria, tem um quadro de discreto rebaixamento afetivo, que a gente chama. Tem um nome em inglês, chama Blue Maternity, mas na realidade significa tristeza materna. Essa tristeza materna não é uma doença, é um estado emocional que aparece no pós-parto entre o segundo dia e a segunda semana do pós-parto. E felizmente, graças a Deus, melhora sozinho, sara sozinho. Quer dizer, não precisa tratar, mas precisa ter apenas compreensão, carinho e acolhimento. Mas é um estado afetivo que acontece com frequência, é fisiológico. Ô, doutora, assim, é uma fase, portanto, é uma fase. Então, nesse caso, de novo aí para os parentes, principalmente para o esposo, enfim, que ela não teve essa depressão na gravidez, mas está tendo agora. Qual é a atitude, né? Qual é a atitude que tem que se ter, doutor? A atitude de acolhimento, realmente, compreensão, acolhimento. Ela não está negando a criança, né, doutor? Não está. Ela simplesmente queixa de uma tristeza. E não adianta a gente tentar, objetivamente falando, relacionar com alguma vivência dela. Falar, você está triste por causa disso, você está triste por causa daquilo. Ou então, não fique triste, que está tudo bem. Isso são palavras que realmente não vão ajudar muito. É mais fácil dizer, olha, eu entendo que você tem um período depois do parto, que você fique um pouco triste. Eu ouvi alguém falando na televisão que é normal, é fisiológico, que vai passar se Deus quiser. Então, a expectativa é que entre 2 dias e 2 semanas aconteça essa tristeza materna. E depois o quadro pode se agravar. Aí, em se tratando do agravamento, doutora, assim, ela pode dizer não querer amamentar, não querer ficar perto da criança, quando a criança chora, ela se irrita, como é que é? Pode. Aí pode realmente aparecer uma depressão do pós-parto, uma depressão pós-parto leve, onde ela muda algum sentimento, consequentemente muda o comportamento. Ela pode realmente se sentir insegura como mãe, insegura para cuidar daquela criança, ela pode realmente ter uma certa aversão à palavra muito pesada, mas é como se fosse uma aversão, não só à criança, como também
ao pai da criança. Essa aversão pode acontecer numa depressão pós-parto, ainda que leve ou moderada. A depressão pós-parto, ela pode ter lugar na segunda semana. Então, aquilo que às vezes a gente pensava que era apenas uma tristeza materna, já era sinais, pródromos, quer dizer, sinais de uma depressão mais séria, mais grave, que é a depressão pós-parto. Essa já é um quadro mais grave e implica no tratamento também, muitas vezes, medicamentoso, que é o mais usado. Bom, doutor Geraldo, aqui a nossa amiga Fátima de Guaxupé, Minas Gerais, mandou um WhatsApp com uma pergunta pelo WhatsApp. Obrigado, Fátima, Deus te abençoe, viu? Ela pergunta assim, a depressão pós-parto, é o tema de agora, ela pode levar, assim, inclusive, a pensamentos suicidas? Pergunta a nossa amiga Fátima, doutor. Pode, e com frequência muito grande. O paciente deprimido, ele pensa muito na morte. Muitas vezes ele não pensa em se matar, mas quando ele está muito deprimido, ele pensa que talvez se ele estivesse morto, seria melhor. Então, quer dizer, não é a pessoa, inclusive aqui, viu, Frei, a religião tem um papel muito importante, porque o ato suicida, realmente ele é refreado por uma convicção religiosa, por uma fé religiosa. Então ele não pensa em se matar, mas ele pensa muitas vezes que talvez fosse melhor se estivesse morto. Então é comum sim esse tipo de pensamento, é como se ela estivesse vendo o mundo com óculos desfocados. Esses óculos desfocados seria o óculos da afetividade, porque a depressão é um transtorno afetivo. Então, esses óculos desfocados faz com que eu veja o mundo de uma maneira bem pior do que ele é. E como é a única maneira que eu tenho de enxergar o mundo, dá a impressão de que isso que eu estou enxergando e vendo é verdade. Mas não é, é fruto da depressão. Então é muito interessante isso, né? Não é que ela queira se matar ou pessoas assim, é que ela pensa assim que se tivesse morta ia facilitar um monte de coisa, né? Não é que ela queira, né? Mas é esse pensamento autodestrutivo, né? De autoeliminação, né, doutor? É, e o sentimento de culpa junto, viu, Frei? Normalmente o paciente fala assim, se eu tivesse morta, eu ia ser um peso a menos para minha família, eu acho que eles seriam mais felizes eu estando morta, acho que eu não ia atrapalhar tanto. Você vê que é um pensamento absolutamente depreciativo, pejorativo, de autoestima muito baixa. É isso que é importante, a espiritualidade nesse momento, a fé, o carinho, o acolhimento, acima muito de tudo, importante. o amor, né? Ô, doutor, nós fomos às ruas com esse tema, doutor, aí, e a gente foi ver também o que as pessoas achavam, as dúvidas das pessoas, porque aqui no programa o povo tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta. Olá, meu nome é Janaína e gostaria de fazer uma pergunta. Quem já teve depressão tem mais chance de ter no pré ou pós-parto? Ah, doutor, essa pergunta é interessante, doutor. Obrigado, muito Janaína. Boa. Quem já teve depressão, ou outra depressão, depressão em geral, ou seja, é mais comum ter no pré ou no pós? Então, achei muito inteligentíssima essa pergunta. É o seguinte, a depressão, ela é um pré-requisito que a pessoa já tenha tido alguns momentos da vida com sintomas depressivos. Veja, depois daí para frente, a depressão é oportunista. Então, se ela já teve um momento depressivo antes, a gravidez seria uma oportunidade dela manifestar a depressão de novo, porque ela está emocionalmente instável, emocionalmente sensível. E no pós-parto, idem. Então, veja bem, eu costumo dizer que a depressão, ela não surge assim na vida da pessoa, de repente, puf, fiquei deprimido. Não é assim. Normalmente há antecedentes de momentos importantes na vida onde a pessoa teve dificuldades adaptativas por razões depressivas. Quero mandar um abraço ao nosso amigo Luiz Henrique, né, que está nos acompanhando daqui de Campinas, está acompanhando o programa, parabenizando aqui o doutor, está mandando um abraço para toda a equipe, viu? O nosso amigo Luiz Henrique, parabéns, Luiz, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco, viu? Vamos às ruas novamente, o povo tem voz, o povo pergunta. Meu nome é Ana Lúcia. Eu gostaria de saber se é possível ter depressão pré e pós-parto em mais de uma gestação. Aí, doutora, teve a primeira, né, superou, teve as duas ao mesmo tempo, pré e após, já passou, teve uma na primeira gestação.
vai ter a segunda gestação, o segundo filho, o terceiro filho, pode acontecer novamente, não? Pode, há uma chance muito grande, a maior chance... Tem algo de inclusive. hereditário aí ou não, doutor? Não. Tem um componente familiar e tem os antecedentes pessoais. Então, a pessoa que já teve depressão é uma candidata a ter depressão. Inclusive, é tão boa essa pergunta pelo seguinte, se alguém tiver interesse em perguntar, não veio aqui ainda essa pergunta, mas já vou me antecipar. O que nós podemos fazer para prevenir uma depressão pré-parto ou pós-parto? A prevenção é ficar de olho principalmente nas pessoas que têm antecedentes depressivos, seja relacionado ao parto anterior ou mesmo sem parto nenhum, que teve um simples episódio depressivo. Essas pessoas podem ser vítimas de depressão na gravidez. Então, se alguém já teve, né, na família, é observar, é prestar atenção nos quadros, na evolução, na forma, no jeito que ela viveu e superou, doutor? Exatamente, a pessoa tem que ficar atenta, atentíssima, para nos primeiros sintomas já detectar sintomas depressivos. Em quem já teve antecedentes depressivos, pessoais ou familiares. Gente, eu já vou encaminhar as perguntas que estão chegando aqui sobre depressão em geral, né? Tem muita pergunta chegando aqui, mas eu queria agora um pouquinho insistir sobre o tema de hoje, pré e pós-parto. Por isso que a gente tem mais uma pergunta que foi feita aí nas ruas. Vamos lá. Olá, meu nome é Lília, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais as principais consequências para o bebê durante a depressão, pré ou pós-parto? E aí, doutora? Doutora, a gente já viu que para a mãe fica triste, esse quadro de tristeza, isolamento, etc. E o neném? Vamos pensar nele exatamente. Agora, vamos entrar lá no útero dele. Recebe todos os reflexos desse relacionamento mãe-bebê altamente comprometido pela depressão. Ora, evidentemente, num momento tão delicado da vida desse novo ser que veio ao mundo, se você tem um afastamento dele da mãe por razões depressivas, há uma influência muito grande na parte emocional, no acolhimento emocional daquela criança que está vindo ao mundo. Fora isso, tem alguns trabalhos que mostram claramente a participação orgânica da criança que não tem esse contato acolhedor, afetivo e afetuoso com a mãe. Organicamente falando, há uma participação de uma glândula que se chama suprarrenal, que é onde fabrica adrenalina, noradrenalina e o cortisol. Esses três elementos são importantíssimos para o desenvolvimento emocional da pessoa, inclusive. Tem uma repercussão muito negativa, sim. Agora, doutor, não significa que a criança lá na frente tem que fazer no crescimento um processo de um tratamento com ela? Agora, eu acho que a solução está ali dentro, está junto no contexto. Se a mamãe está vivendo esse momento, está na hora do papai entrar em ação, né? O papai tem que pegar a criança e tem que conversar com a criança e dizer, olha, a mamãe te ama, ela está um pouquinho doentinha, então ela te ama, etc. Acho que está na hora do papai fazer essa ponte, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, Frei. Muito inteligente essa colocação. O pai como vínculo afetivo, figura de ligação afetiva, na falta da mãe que está comprometida com a depressão, é fundamental. Às vezes, pode ser de uma família que, por uma circunstância ou outra, não tem o pai presente naquele momento. Mas tem mamãe, tem a... Mas daí tem a avó. A avó pode fazer a vez dessa figura de ligação afetiva. Tem até um trabalho muito grande feito de crianças entre 0 e 6 anos de idade, que é uma teoria de um autor que chama Bowlby. Esse Bowlby achava que chama-se teoria do vínculo afetivo. A criança tem que ter um vínculo, uma pessoa afetiva, seja a mãe, normalmente é a mãe, na falta da mãe poderia ser avós, os avós, e às vezes na falta também dos avós, e ela é uma criança criada em instituição, que seja uma pessoa da instituição, mas que tenha uma presença constante, marcante e afetuosa, também serve. Eu acho que isso é muito importante, o papel do pai, da avó,
Não só quando a criança nasceu, pegar no colo e falar assim, olha, a mamãe te ama, a mamãe está um pouquinho doentinha, etc. Mas no processo de gestação, colocar a mãozinha na barriguinha, conversar com a criança, são gestos afetuosos. Assim, olha, a mamãe está passando um momento difícil, mas ela te ama, você sabe que você é bem-vindo, você é bem-vinda. Ou seja, fazer esse processo para a criança lá não sentir, né, Sabe, com essa Frei, carga negativa. Eu vou pegar né? uma carona no que Por o senhor favor, falou. doutor, o senhor é especialista É o aqui. seguinte, muitas vezes está nascendo um bebê de um lar que já tem uma criança. E aquela criança que vai receber o irmão ou a irmã manifesta fisiologicamente um ciúme muito forte, porque ele está perdendo o troninho, está vindo o irmão. Esse argumento que o Frei acabou de colocar, se a mãe puder, antes daquele irmão que já tem, do irmão mais velho, antes dele dormir, ficar reforçando que você é amado, todos te amam, você está recebendo um irmãozinho que também te ama. Essa sensação de se sentir gostado e amado é fundamental. Aliás, não só para a criança, como para os adultos também. Exato, né? Ou seja, é o amor, né? O amor é a cura, né, doutor? É a o amor cura. é, por isso que Deus Exatamente. é amor, Deus é a cura, Deus é amor. Doutora Maria das Graças de Valinhos aqui, de Valinhos, bem pertinho da gente, viu? Obrigado, dona Maria das Graças, um beijo no seu coração, viu? Tive depressão pós-parto há 20 anos atrás, aliás, 24 anos atrás. Até hoje sinto isso. É normal? Pergunta a nossa amiga Maria das Graças, doutor. É normal. É normal, sim, dona Maria das Graças. É uma diferença que a gente faz, digamos assim, não é normal em termos de saúde, mas é normal de acordo com o curso e evolução da doença depressiva, tá? Então, essa é o que caracteriza a pessoa que é deprimida da pessoa que está deprimida. Quem está deprimida teve circunstancialmente uma depressão momentânea que teve começo, meio e fim. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que têm um episódio depressivo, eles são depressivos. Então, aquela depressão se arrasta por um bom tempo. Não com aquela energia, com aquela força de um episódio depressivo, mas se arrasta com sensações depressivas. Ô, doutor, eu não vou falar o nome da pessoa que mandou o e-mail para preservar a neta, porque se eu falar o nome vai saber que é a neta dela, né? Mas a pessoa que escreveu lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, ela escreve assim, ó, minha neta está grávida, mas está muito tristona. Pouco se alimenta, chora muito, diz que quando o bebê nascer vai dar para a mãe criar. Gostaria de saber se ela já está, né? Já pode estar com esse quadro de depressão e queria um conselho de como ajudá-la, né? É uma avó preocupada aí com a neta que está nesse quadro, doutor. Já está deprimida, sim. A avó fez muito bem de mandar essa pergunta e se eu puder ser útil e orientar, a senhora tem que procurar ajuda especializada, tem que procurar ajuda com um psiquiatra e psicólogo. Ela mora lá em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Lá por perto tem especialista. Com certeza. Tem também aqueles postinhos de saúde que tem equipe de saúde mental no postinho de saúde. Por que ela precisa ver isso? Porque o papel da senhora, que é a mãe da parturiente, mãe da moça grávida... É a avó, A avó. É muito importante. Algumas estatísticas mostram que essa depressão durante a gravidez ela é mais frequente quando a família tem algum problema de estruturação. Ou seja, quando a gravidez foi indesejada e por causa disso foi muito cobrada, muito recriminada, muito agredida. Isso pesa muito na incidência, na frequência da depressão durante a gravidez. Agora que está na hora, né, aquilo que a gente comentou anteriormente, a senhora que é avó, falar com o marido, falar assim, para ele fazer esse papel assim de conversar com a criança, de dizer que ela é amada, que a mulher é amada, enfim, está na hora da senhora também chegar lá na neta e conversar com a criança também, porque a intenção dela é que vai dar para a mãe criar, né? Então, conversar com a criança, olha, você é amada, tua mãezinha agora está passando por um momento de dificuldade, tudo aquilo que a gente já conversou. Fazer a criança ouvir e sentir que ela não é rejeitada e sim amada e que a mamãe está se tratando, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. O acolhimento familiar é fundamental para que a depressão seja tratada imediatamente. Então, às vezes, mais importante do que o medicamento
é o acolhimento familiar e a estrutura familiar. Maravilha, gente. Eu vou chamar mais um intervalo. Na sequência ainda temos muito mais informações para você. Dá tempo de você ligar, mandar o seu e-mail, o seu testemunho, o seu comentário. Esse é o Vida e Saúde. Por ser seu, ele vai para o intervalo e volta já somente para você.